Amados, paz do Senhor, é uma honra e um prazer estar com todos vocês mais uma vez pela EBP em Foco, direto da ADTO de Teófilo Otoni. Nós temos a grande honra de estar presente em mais uma lição, a lição de número 8, não matarás. Lembrando, senhores, que na lição de número 7, nós estudamos honrar pai e mãe. Falamos sobre o cunho pessoal do quinto e do sexto mandamento, a importância desse mandamento, é o único que vem com promessa. E essa promessa é para que nós possamos honrar pai e mãe, para que se prolongue os dias na terra. Hoje nós vamos falar sobre o sexto mandamento, que é não matarás. E eu tenho grandes homens de Deus e mulheres de Deus aqui comigo hoje. Hoje, antes de iniciar essa aula, eu queria mandar um forte abraço para Marco Vinícius, de Quissamã, Rio de Janeiro. Marco, muito obrigado pela sua atenção. Para Taliego e Rose, de Águia Branca, Espírito Santo. Edson Paixão, Remi Pereira, Tiago, do site Bênção. Tiago, que Deus te abençoe, é uma grande honra tê-los conosco. Eu quero, desde já, apresentar os meus convidados. Além de pastor, ele é advogado, grande homem de Deus, tem lecionado em algumas faculdades, e esse tema hoje eu precisaria e preciso que ele esteja conosco, e ele está aqui, pastor Marciano Rogério, é uma honra tê-lo comigo, muito obrigado, meu amado, fique à vontade. Elias, paz do Senhor, prazer meu estar aqui, juntamente com os irmãos, para conversarmos um pouco sobre uma lição tão boa, tão interessante, que é a lição Não Matarás, lição de número 8. Eu acho que temos muito a conversar, muito a aprender um com o outro e acrescentar, esperamos assim, para a vida de todos aqueles que estão nos assistindo. Amém. Tem comigo também professora da EBP, também advogada, Cristiane, Cris, fica à vontade, em nosso meio, é um prazer ter aqui conosco. Paz do Senhor para todos, obrigado pelo convite. E a lição realmente propõe um tema muito interessante e nós iremos conversar mais a respeito adiante. E tenho comigo, já conhecido de vocês, o presbítero Pedro, que sempre está conosco. Pedro, fica à vontade. Amém. A paz do Senhor para todos que estão nos assistindo. Nós já vamos começar essa lição, de número 8, com a introdução. O sexto mandamento manifesta o propósito de Deus pela proteção da vida. Sua vontade é que os seres humanos façam o mesmo. O tema é abrangente e complexo, razão pela qual deve ser estudada com diligência. A lei diz, não matarás. Isso não contraria a guerra, a pena capital e o próprio pensamento cristão? Mas o assunto não se encerra por aí. Esse é o tema do presente estudo. Muito bem, professor. Anote na sua revista e grife, como o pastor Marciano fez na revista dele, eu vi ali, está grifado de verde, canetinha. Amado, anote na sua revista. Não se esqueça que este mandamento, ele traz a reflexão de como a vida tem sido algo banal neste século. A violência tem tomado conta dos últimos dias da sociedade. Logo, esta aula vai trazer a oportunidade de você explicar para a sua sala tudo o que tem acontecido em nosso meio. Ao longo dessa aula você tem o privilégio de explicar para a sua sala. O que nós temos que debater nessa aula não é só o Antigo Testamento, mas trazer para a atualidade tudo o que tem acontecido. Então, esses termos bíblicos colocados aqui hoje, eu queria que você prestasse atenção, professor, e marcasse a sua revista, como você tem marcado ao longo de todas as aulas, principalmente os que os pastores vão falar, os presbíteros, os professores que estão aqui, para que você não perca tópico. Nós vamos ler tópico a tópico, e à medida que nós formos lendo, você possa aproveitar esses tópicos. Esse verbo matar está no futuro do presente, do indicativo. E o mesmo ele é imperativo. Por quê? Ele não só se aplica imediatamente, mas ele tem um caráter permanente e vinculativo. Por que de tudo isso? Isso significa que quando Deus aplica esse verbo não matarás, ele não só estava falando com a nação de Israel, mas com toda a nação que viria. Então preste atenção, professor, nessa introdução, e explique já de imediato para a sua sala que o ato de matar, ele não tira somente a vida, mas tira algo muito pessoal, que é o dom de gerar a vida, que somente Deus é capaz de fazer. Eu gostaria de deixar aqui com minha bancada, pastor Marciano, acerca da introdução. Você tem algo para falar? Sim, meu amado. Nós vivemos em épocas que, devido
ao grande índice de insegurança da sociedade de forma geral, as pessoas têm uma sede muito grande por exemplo, por penas, para que as coisas sejam cada vez mais severas. E aí, às vezes, nós incorremos no perigo de ir para os extremos. O Brasil acabou de passar por uma situação com o governo da Indonésia, que tivemos um brasileiro morto e outro já na iminência de ser morto aí. E é surpresa para a gente quando a gente vê até alguns cristãos elogiar o ato, achar que o ato foi um ato bacana, que o governo brasileiro devia fazer a mesma coisa. Isso é surpreendente, porque quando você vê esse tipo de defesa, a primeira questão que você imagina essa pessoa não é muito cristã, ela não entende muito o que é a Bíblia, como a Bíblia trata a questão da vida. Lógico que isso não vem o questionamento sobre estar errado ou não estar errado, mas sim a proporção de uma pena de morte. E em outros casos mais que já se teve defesas no Brasil. Mas vamos dialogar melhor isso mais à frente. Muito obrigado, pastor Marciano. Eu vou continuar nesse tópico, meu amado. O tópico de número 1 fala acerca do 6º mandamento, a abrangência, com a professora Cristiane. Cris, por favor. Este é o primeiro mandamento que consiste em uma proibição absoluta, sem concessão, expressa de maneira simples com 2 palavras: não matarás. Êxodo 20, 13, Deuteronômio 5 e 17. A legislação mosaica dispõe sobre o tema ao longo do Pentateuco, cuja abrangência fala contra a violência, o assassinato premeditado e o não premeditado. Temas como guerra, pena capital, suicídio, aborto e eutanásia são pertinentes também ao 6º mandamento. Muito bem, professor. Eu tenho a honra de ter 2 advogados comigo e também cristãos. E é uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer. Qual a diferença entre... Para que você tenha em sala, e eu sei que sempre os alunos perguntam isso para os professores, qual a diferença entre um crime premeditado e um crime não premeditado para a lei? Porque quando nós entramos nesse tópico, professor, entenda, Deus, quando ele institui o 6º mandamento, é interessante que ele diz assim: há o crime premeditado e há o crime não premeditado. E dentro desse crime premeditado hoje, não premeditado, a justiça age de que maneira? Vocês poderiam responder para a gente, desde já, pastor Marciano, Cris? Bom, a premeditação, ela ainda é uma nomenclatura usada nos nossos dias, nas nossas discussões acadêmicas. A premeditação é justamente o que hoje nós chamamos de dolo. O que você premedita, e de acordo com as legislações nos tempos, algumas legislações usam a expressão até hoje, a premeditação, e outras usam a expressão meramente dolo. Premeditar significa ter em propósito antes de o fato acontecer. O não premeditado é uma questão acidental, ou também chamado culposo. Hoje, pela legislação brasileira, os delitos culposos hoje são aqueles não premeditados. Acontecem devido a um acidente ou devido a uma imprudência, negligência. Então nós vamos entrar no assunto mais profundo quando se fala do vingador. O vingador vai tratar desse assunto aqui nessa lição. Mas é interessante que nesse quesito vai entrar a eutanásia. A revista vai abordar um pouco da eutanásia, violência, guerra injusta e aborto. Isso é muito interessante, meu amado. Anote na sua revista e leve esse tópico para a sua sala. Principalmente quando nós estamos lidando com jovens. Jovens, ele questiona tudo. Mas o questionamento é para que ele possa entender. Porque quando ele não entende, ele sai da aula cheio de dúvida e ele gera uma dúvida do pastor. E geralmente isso acaba no gabinete. É um grande problema, pastor. Eu tenho isso aqui na igreja. Você precisa que o seu jovem, que o seu aluno saia da sala entendendo essa questão. Eu queria desde já perguntar para os pastores que estão aqui, advogados, que nesse dolo que vocês dizem algo premeditado, não premeditado, nós poderíamos dizer que na igreja hoje o insultar, o rancor, os maus olhares, o escandalizar, vai entrar nessa relação espiritual? Cristiane? Bem, aí já poderia entrar em outro tipo de crime, né? Não especificamente o homicídio, mas poderia entrar assim, em outro tipo de classificação, enquadrando, por exemplo, calúnia, injúria, né? E outros mais.
Sabe o que eu estou perguntando, amado? Porque às vezes nós cristãos temos um grande problema, você professor passa por isso, de que diversas pessoas se desviam porque alguém falou mal dela, porque criticaram ela na igreja, porque perseguiram na igreja, e esse tema é muito abrangente, e nós precisamos ter cuidado, porque às vezes não é o ato de matar a pessoa, né, como nós falamos no homicídio doloso, culposo, mas o ato de matar verbalmente. Não é isso, pastor Marciano? Sim? Eu queria só acrescentar em relação a isso aí, que o Cristiano mencionou. Na verdade, assim, a legislação brasileira, olhando pela lei brasileira até então, ela é dividida por capítulos, ela é dividida por tópicos, né? Nós temos os capítulos chamados crimes contra a vida, nós temos os crimes contra a honra. A menção que você fez aí, a maioria deles são chamados crimes contra a honra. Na revista, você percebe inclusive isso por esse primeiro tópico, a abrangência, que as citações feitas aqui são citações referentes aos chamados crimes contra a vida, que é abordado hoje na legislação brasileira. Entretanto, em toda a legislação, ou em qualquer momento que você pensa em crimes em si, essa análise da chamada premeditação, do dolo, ele existe em todo crime. Todo crime você trabalha, se existe dolo, se não existe dolo. Então não é só nos crimes contra a vida, como nos que você citou também, nos chamados crimes contra a honra, e todos os demais também não mencionados aqui também são analisados, dolo, culpa, ou premeditação ou não. Muito obrigado, pastor Marciano. Nós vamos continuar ainda com o pastor Marciano, no tópico de número 1, subtópico número 2. Só complementando a abrangência. Sim, a abrangência. É o seguinte, a importância dos mandamentos, né, que Deus estabeleceu para o povo de Israel através da legislação mosaica. Essa legislação é tão importante que quando a gente estuda em direito, faz o bacharel em direito, a gente estuda essa matéria também. A importância da legislação mosaica para o direito de uma forma geral. E é tão importante que Deus, ao estabelecer essas leis, né, e dentre elas também o não matarás, ele vai estabelecer regras de conduta que vai influenciar todo o direito em todos os países. Toda a legislação mosaica, que foi assim, o início, né, antigamente não existia leis escritas, foram uma das primeiras, vem influenciar o direito em todo o mundo. Então daí a gente vê a importância da Bíblia, não só para nós cristãos, mas também para um equilíbrio geral da sociedade. Professor Elias. Assim, Pedro, eu tenho uma pergunta a fazer, que é uma pergunta que nunca foi respondida, assim, eu quero falar, como cristão, na igreja, nunca foi respondida a respeito do suicídio. Nós sabemos, pastor Marciano, Cris, vocês são peritos nisso, existem pessoas com problemas psiquiátricos, psicológicos, que são cristãos e chega a cometer um suicídio. A minha pergunta é, quanto à lei de Deus, quanto ao pensamento nosso cristão e para com Deus, como fica a situação de uma pessoa que comete um ato como esse, ou até mesmo a eutanásia? Pessoas que estão lá no leito de uma enfermidade, respirando só por aparelhos, e como fica para a justiça também a eutanásia? Explica para nós, para que o povo que está nos assistindo possa entender, assim, essa pergunta que sempre ficou vaga, as respostas para elas. Em relação a isso, e é uma época que, infelizmente, né, o inimigo tem lutado muito sobre a questão do suicídio, fazendo que as pessoas imaginem que isso é um escape. Muito pelo contrário, ele está começando a criar os problemas da vida dele. Por quê? Nós vamos abordar mais à frente um pouco as citações bíblicas sobre a proteção da vida e sobre a autoridade da vida, sendo exclusivamente de Deus, e nem aquele que está sofrendo. Tem uma citação lá no ponto 2, na importância, que cita basicamente sobre 3 homens, né, Moisés, Elias e Jonas, que pediram a Deus para morrer, né? E é engraçado como você vê Deus agindo na vida deles, né? Eles pedem a Deus a morte, e Deus, como mais uma vez sendo autoridade na vida e da morte, ele não permite, ele não dá essa carta branca para esses 3 homens, mas muito pelo contrário, as situações são alteradas. Então, primeira questão do suicídio, trazendo o suicídio para a legislação. O suicídio em si, ou a tentativa de suicídio, na legislação brasileira não tem punição. Por exemplo, na Inglaterra você tem punição. Um sujeito que tenta suicidar e ele não consegue, por alguma razão, lá a legislação inglesa ela pune.
No Brasil não se pune. Agora no Brasil pune as pessoas que auxiliam alguém que vai suicidar. Por exemplo, o sujeito que fornece uma arma, o sujeito que dá uma corda, faz isso, esse também é punido pela legislação brasileira. Artigo 122, que é o induzimento ao suicídio. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. A eutanásia. Na mesma abordagem, Pedro, e aí eu faço aquele complemento que eu até fiz a referência com Elias, todos os crimes contra a vida, para nós aqui, espiritualmente, nós vamos tratar tudo da mesma forma. Sim. Seja suicídio, seja eutanásia, seja homicídio, sempre com a não autoridade do homem para tirar simplesmente a vida, mas sim a autoridade de Deus. Agora, a eutanásia tem um tratamento diferenciado em relação à legislação. A eutanásia ela é prevista de uma forma não clara, não com essa expressão, eutanásia, mas ela é interpretada no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, que é do chamado homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado melhor dizendo, toda a eutanásia, ela também vai ser punida na legislação brasileira. Diferente do suicídio, o suicídio, quem tenta o suicídio e não consegue, óbvio que eu estou falando tenta e não consegue, porque se tentou e conseguiu, não é você falar em punição, né? Mas se ele tentou e não conseguiu, não tem punição. Agora, a eutanásia, pelo contrário. A eutanásia, ela é punida para todas as pessoas que cometem a eutanásia, que praticam a eutanásia, né? Que vai executar um outro por dó, por pena, aparentemente para evitar um sofrimento. Isso é muito comum. Às vezes as pessoas pensarem no sujeito que está sofrendo, está no estado vegetativo, vai lá e aplica alguma injeção, por exemplo, para acabar com aquele sofrimento. Isso tem punição. Só que é o chamado homicídio privilegiado. A pena dele é diminuída porque é como se fosse um ato de, entre aspas, bondade que essa pessoa comete para quem está em sofrimento. Bom, muito bom, eu gostei. Pedro, muito boa pergunta. Eu já respondendo a pergunta do Marcos Andrade, a Cristiane já respondeu a pergunta do Marcos Andrade sobre a lei mosaica. Muito obrigado, Cris. Muito interessante. Nós vamos continuar, amado, no tópico de número 3, que fala sobre o contexto, ainda com o pastor Marciano. Sim, amado. Vamos lá. O contexto. Não matarás. Já era um mandamento antigo, mas agora é introduzido de uma forma nova. O respeito à vida era conhecido na antiguidade pelos mesopotâmios, egípcios e gregos, entre outros. O Código de Hammurabi, de 1750 a.C., rei da Babilônia, é um exemplo clássico. Contudo, não se revestia de autoridade divina. Essa é a primeira distinção entre os códigos antigos e a revelação do Sinai. A outra é que Deus pôs sua lei no coração e na consciência dos demais povos. Eu queria fazer uma observação sobre o Código de Hammurabi. Sim, é um tão famoso Código de Hammurabi. É um desdobramento do que nós falamos aqui já hoje sobre a proteção da vida e sobre o ponto 2 também, que são os objetivos tratados. Mas aí quando nós começamos a comparar a legislação antiga, da antiguidade, com a Bíblia, com o Sinai em si, como é mencionado na revista, a gente tem que passar por alguns códigos que foram marcos importantes. O Código de Hammurabi era um desses. Hammurabi, na verdade, era um rei da Mesopotâmia e ele esculpiu esse código em pedras, né? Era um código, ficou famoso, um dos mais conhecidos da antiguidade, pela chamada Lei do Talião, que eram basicamente 282 artigos esse código. Mas essa Lei do Talião, ou a chamada olho por olho, dente por dente, é o que nós temos de maior ideia sobre severidade na punição. Por exemplo, uma pessoa que testemunhasse falsamente contra outra, se descobrisse depois que era testemunho falso, ele era morto. Uma pessoa que adulterasse, morte. Uma pessoa que falasse que alguém cometeu algum fato, algum crime, e ele não conseguisse provar, também era morte. Então, a Lei do Talião, ou o Código de Hammurabi, a regra dele era a pena de morte. A exceção é quando não era pena de morte. Tinha uma exceção maluca, que era assim, quando, por exemplo, o filho batesse no pai, agredisse o pai, não era pena de morte. Ele teria a mão amputada, cortada, mas não era necessariamente pena de morte. Então, o Código de Hammurabi ficou conhecido pela legislação como o Código das Desproporções. Né? E aí você percebe que a morte, a pena de morte era algo muito comum até então. Né? 1750, alguns afirmam um pouquinho antes, 1694 a.C., ou um pouquinho depois, melhor dizendo, mas mais ou menos dentro dessa faixa.
Eu queria fazer uma observação com relação ao Código da Hammurabi, é o seguinte, é porque às vezes nós cristãos temos assim uma certa pretensão de ver a divindade apenas como Deus. Mas apesar de nosso Deus ser o Deus único e verdadeiro, existem também outras divindades. Aí o comentador, ao falar aqui que o Código de Hammurabi não se revestia de autoridade divina, ele se equivocou, porque era justamente essa autoridade divina que ele dava ao Código é que fazia com que ele tivesse uma maior efetividade. Por quê? Porque, apesar das penas serem severas, ele impunha maior autoridade ao falar que o Deus deles, né, o Deus lá do Hammurabi, iria cobrar muito mais se eles não cumprissem o Código. Então, também esse Código, ele se revestia de divindade, mas não a divindade a qual nós acreditamos que é o Deus Todo-Poderoso. Estou amando essa aula, mano. Eu acho que você está do outro lado aí, está tendo noção do que nós... Eu estou tendo... A mente está sendo aberta com um livro aqui hoje, muito bom. A respeito do Código de Hammurabi, como o pastor Marciano falou, é o que é conhecido como chamado de retaliação, né? Isso eu queria que você abrisse em Romanos 2, 14, versículo... Romanos 2... capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Na realidade, no tópico 2 ainda, eu queria discutir sobre isso. Romanos nos dá a noção de que somente Deus é capaz de tirar retaliação e colocar a maior lei em nosso coração. Quando nós lemos Romanos, nós vamos nos deparar com Paulo nos dando uma noção do que Deus é capaz de fazer. Sim, Cristiano, achou? Romanos 2, 14 e 15. Anote aí, professor. Sim, Cris. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no coração, testificando juntamente a sua consciência e os pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Muito obrigado, Cris. Olha que interessante. Então Paulo diz, eles que não têm a lei, traz consigo a lei. Olha que interessante. Então o ato de Gênesis, é interessante, amado, você anote em Gênesis 2, versículo 7, quando Deus cria o homem e sopra sobre ele o seu espírito, e ele se torna alma vivente, Gênesis 2, 7, nos dá uma noção de que somente Deus é capaz de tirar a vida. Somente Ele é capaz, somente Ele tem autoridade e revestido de autoridade para tirar o fôlego do homem, aquilo que Ele soprou sobre o homem. Nós chamamos de cosmos, como eu expliquei na outra aula. Eu queria que os da bancada abrissem para mim Mateus 5, versículo 21 e 22, 1 João 3, pastor Marciano, 15 e 16, e Cristiane, Mateus 5, 44 e 45. Nesses tópicos, nós vamos ler, professor, para você que está do outro lado, anote na sua revista. Jesus e os discípulos agora vão aprofundar os mandamentos. Eles vão aprofundar. Olha que interessante, Mateus 5, 21 e 22, com o presbítero Pedro. Sim, meu amado. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha que interessante, eu gosto da palavra que sempre o pastor Marciano fala aqui nos cultos de jovem, que é interessante. Viver a lei era fácil, viver a graça é difícil. E nós confundimos, porque enquanto a lei você pecava, a graça você olha, você já pecou. Então isso é muito interessante. Vamos aprofundar, professor, 1 João 3, versículo 15 e 16, pastor Marciano. Todo que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Essa é forte. Então, professor, enquanto na lei ele tinha que praticar o homicídio, na graça eu pratico sem cometer. Só de eu chamar meu irmão de tolo, só de eu odiar meu irmão. Aquela pergunta que eu fiz aos pastores aqui agora, vocês vão entender o porquê que eu fiz aquela pergunta. Porque Deus, através de Jesus, nos aprofunda na graça, nos mostrando que
nós temos que andar em comunhão. Isso é muito interessante. Sim, Cris? É interessante o seguinte, Jesus, né, o maior psicólogo de todos os tempos, né, doutor em todas as áreas, porque ele nos formou, apesar de ser humilde, simples, era detentor, né, de todo o conhecimento, ele nos alertou justamente para isso aqui. Não só o homicídio da carne, mas também o homicídio da alma. E ele, sabedor de tudo isso, ele nos instrui, olha, não é só o homicídio da carne que dá condenação, o homicídio também da alma. Porque, infelizmente, né, nós seres humanos somos passíveis de erro. Mas aí Jesus nos alerta, olha, você também não pode encolerizar seu irmão, você também não pode matar o seu irmão com palavras. Então, assim, é lógico, se eu matar alguém com as palavras, eu não vou ter, né, eu não vou ser passivo aí de ser réu pelo artigo 121, mas eu vou ter uma condenação diante do Senhor. Por quê? Porque o Senhor trará a juízo tudo isso, né? Muito interessante. É interessante que quando Paulo diz assim, enquanto a lei era transitória por causa de Moisés, nós temos hoje a graça que é eterna. E nós cristãos, amado, entenda isso aqui, professor, nós esperamos a vida eterna, não a vida deste mundo. E se eu tenho o privilégio de ter a vida eterna, por que eu vou perdê-la praticando coisas que não é da vida eterna, é deste mundo? Nós não precisamos nos preocupar somente com a lei humana, mas sim com a lei divina. Isso é muito bem lembrado. Eu queria continuar Mateus 5, 44, 45. Quem achou ruim? Cristiane, sim? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Essa aula ela tá numa dinâmica tão gostosa que nós estamos sentindo, não sei se vocês vão sentir do outro lado, nós estamos sentindo, mas a presença de Deus tão viva através tanto da lei como também da graça. Há uma junção agora de lei e de graça, e nós podemos ver na revista, à medida que nós vamos estudando, que a graça de Jesus é tão maravilhosa que nós não sabemos abraçar a graça. Nós achamos que ela é fácil e ela não é fácil. Ela é difícil, meu amado. Explica o seu aluno. Sim, professor Marciano. Me faz recordar isso aí. Domingo, no culto de missões que a gente estava na igreja, até foi usado um vídeo missionário falando sobre os muçulmanos. E aí, em um depoimento de um dos cristãos que hoje vive nesses países predominantemente muçulmanos, ele falou assim, que a dificuldade às vezes do muçulmano entender, a maioria dos muçulmanos entenderem o cristão hoje, é justamente porque a lei deles diz, odeie os seus inimigos, enquanto a lei do cristão diz, ame o seu inimigo. Então ele não consegue entender isso, e ele começa a falar assim, e isso se torna um atrativo para o próprio muçulmano, porque ele fala, a minha lei não se trata disso, a minha lei se trata de odiar o inimigo. Isso é muito interessante e, lógico, é bonito, mas precisa ser colocado em prática também. Eu vou usar um exemplo que aconteceu no Brasil há alguns anos atrás, questão de um ano e pouco atrás. Nós tivemos um embate muito grande no nosso legislativo com alguns deputados representativos da bancada evangélica e alguns deputados representantes da classe LGBT. E no meio dessa confusão, você via muitos cristãos se comportando como muçulmanos e como radicais, às vezes. Porque eles começavam a odiar, começavam a xingar nas redes sociais. E aí, num belo dia, eu tive uma boa surpresa de um pastor amigo que lançou na rede social uma campanha, 30 dias orando pelo deputado Jean Willis, que era o representante, um cara muito veemente lá, e óbvio, muito contrário à nossa fé, na verdade, aos nossos princípios. Mas foi interessante, porque quando ele lançou isso, ele falou assim, ó, estou fazendo uma campanha 30 dias orando pelo deputado. Todo mundo ficou assim, porque estava todo mundo acostumado a orar pelos outros, por quem é cristão. E isso significa amar, porque quando você começa a orar para Deus salvar, isso é a essência do cristianismo no todo. Muito obrigado. Amado, anote na sua revista esses tópicos, debata o tema na sua sala, você vai ter a maturidade muito grande
tanto na área espiritual como também nós podemos dizer na área jurídica aqui hoje. Amados, estamos vivendo grandes momentos aqui hoje. Eu vou continuar no tópico 2, a importância. Eu vou falar sobre dar vida com o presbítero Pedro. Sim, meu amado? Amém. A vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la. Somente Deus, que criou o homem à sua imagem, tem o direito de pôr fim na vida humana. 3 grandes personagens da Bíblia pediram a morte e não foram concedidas, não foram atendidas: Moisés, Elias e Jonas. Tudo isso nos mostra que a vida pertence a Deus e não a nós mesmos. Deus sabe a hora em que a vida humana deve cessar. Ele é o soberano de toda a existência. Eu queria lembrá-los, professor, nesse tópico em específico, que nós precisamos entender que a morte para Deus nada mais é do que um sono. E isso é muito interessante. Quando eles pedem a morte, não teria como morrer, porque para Deus é um sono, mano. É isso que é interessante. Abra comigo Apocalipse 1, 17 e 18. Olha que interessante, assim, diz na versão judaica. Quando vi cair a seus pés como morto, ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas veja, estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do céu. Amado, quando Lázaro morreu e avisaram Jesus, Jesus disse assim: ele não morreu, ele apenas dorme. Não teria como Elias pedir a morte, Jonas pedir a morte, não teria como. Nós precisamos entender que isso para Deus nada mais é que um sono. Para nós, sim, nós entendemos o que é a morte, mas para Deus não. Então esse ato de pedir morte nunca vai entrar no dicionário de Deus. Sim, pastor Marciano? É como se Deus mudasse a fase. E justamente. Você mudou de fase, só isso. É lógico que nós, e aí é óbvio que nós, vou complementar fazendo uma conexão direta a que o Pedro mencionou. É óbvio que nós não temos essa autoridade de mudar de fase, se é que eu estou usando essa expressão. Nós não temos essa autoridade pertence exclusivamente a Deus. Mas o Jesus tratava isso de uma forma maravilhosa. Todas as ressurreições ele falava: ele dorme, não só de Lázaro, né? As duas demais também. Isso é muito interessante, meu amado. Eu vou continuar no tópico número 2, diz assim: não matar. A proibição do 6º mandamento é não assassinar. O verbo hebraico hatsash, matar, assassinar, destruir, aparece 47 vezes no Antigo Testamento, em sua maior parte nos textos legais. A primeira ocorrência é nos 10 mandamentos, Êxodo 20, versículo 13. A tradução mais precisa das palavras é titsash. Olha que interessante isso aqui: não assassinarás, ou não cometerás assassinato, pois não matarás é uma expressão genérica. O dispositivo mosaico proíbe o homicídio premeditado, o assassinato violento de um inimigo pessoal. O termo refere-se também ao homicídio culposo, aquele em que não há intenção de matar. Deuteronômios 4:42. É interessante esse verbo hatsash e hassá, usado no 6º mandamento. Ele se refere ao assassinato violento de um inimigo pessoal. O que Deus está querendo dizer com isso? Mesmo que ele é seu inimigo pessoal, quando você pratica esse ato de hatsash, matar violentamente, você está trazendo condenação para si. Foi o que o pastor Marcelo falou: enquanto a lei deles diz odeie seu inimigo, Deus diz ame o seu inimigo. Se ele te bateu na face direita, ofereça a esquerda. Amado, o maior mandamento que Jesus nos deixou foi: amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós não entendemos esse mandamento ao longo dos anos. É por isso que nós temos tanta divisão de igrejas hoje, tanta briga de igrejas, tanta divisão de religiões, onde pensamentos são diferentes, porém um termo é o mesmo. É isso que nós precisamos entender. Então esse verbo nunca é usado para indicar assassinato em defesa de si próprio. Entende isso aqui? Em Êxodo 22:2. Nunca em defesa de si próprio. Sim, assassinato violento, no original. Também não é usado na morte acidental. Viu? E nem em situações de guerra. Entenda que esse verbo é usado para somente assassinato violento.
Já o que nós chamamos de Remit e Shamak, derivado de Hamas, aonde vem os grupos islâmicos que nós falamos, o Hamas, isso indica violência deliberada e homicídio. Nós vamos ver isso aí em Jeremias 22:3, Ezequiel 22:26. Esse provérbio vai entrar nesses textos, era as guerras violentas e sangrentas. Já Harag, também no raiz, é empregado 162 vezes, e significa matar uma pessoa, que é o verbo usado dentro dessa conjugação, onde Deus diz, não matarás. É muito importante que você anote isso. Por quê? Porque a diferença de um verbo para outro nos leva a confundir o nosso aluno. Tem aluno que fala assim, professor, mas a minha Bíblia diz não matarás. Por que o Hamas mata? Então a raiz hebraica de remite aí nos arremete ao nome Hamas. É por isso que eles têm essa forma violenta de matar e usando a Bíblia para matar. Amado, isso é muito interessante. Eles usam a própria Bíblia como defesa e nós vamos ver que era uma indicação somente para as guerras onde o povo pelejava contra os filisteus e ia por aí afora. Eu vou continuar no tópico de número 3, se não falar a memória, isso, etimologia, com o presbítero Pedro. Sim, meu amado. São raros os termos correspondentes ao verbo hatash nas línguas cognotas. Só no norte da Arábia foi encontrado o verbo hadar, quebrar em pedaços e estilhaçar. O termo hadsat não é usado na guerra, nem na administração da justiça e não aparece no contexto judicial e militar. Parece haver uma união, ocorrência em que ele é aplicado a pena de morte, mas estudos mostram que, originalmente, a ideia do verbo era de vingança de sangue. O que me chama a atenção nesse verbo, e é muito indicado a você, professor, é impossível, escute isso aqui, é impossível que Deus permita algo que Ele construiu com tanta dedicação ser matado violentamente. Eu vou pedir até o comentário do pastor Luciano, que está comigo, e dos demais da bancada, pode falar acerca desse. Porque eu acho impossível um pai deixar de matar o seu filho. Não é isso? Sim, pastor. Não, a própria revista chega a fazer uma citação sobre isso, só reforçando. Assim, criatura, é imagem e semelhança. A não admissibilidade de Deus em relação ao homicídio significa isso. Eu criei, eu tenho autoridade de tirar a vida. Você não tem autoridade. Ele é seu semelhante, como seu semelhante. Isso é como se, vamos usar assim aquela expressão. É por isso que às vezes um pai não permite que um terceiro toque no seu filho. Um pai não permite que um terceiro toque no seu filho, porque ele é sua criação. Então, se errou, o terceiro não vai tocar. O terceiro vai fazer o quê? Deixa que eu corrijo. O pai vai falar, deixa que eu corrijo. A morte, a autoridade da morte, da vida, com Deus é a mesma história. Ele é criação. Como criação, mas ele errou, merece morrer. Deixa que o pai corrige. Se tiver que tirar a vida, quem tira é o pai, não é os demais. É o criador aqui no caso. Né? Isso é interessante, meu amado, que nos mostra, pastor Marciano e os demais, que ele foi quem criou. Porque quando ele cria esses verbos, e a diferença de um verbo para outro, nós podemos dizer assim, que ele permitia a guerra dos seus filhos e dava vitória aos seus filhos, mas ele também permitia que os seus filhos matassem, porque ele foi quem criou. Isso é muito interessante, meu amado. Nós vamos continuar no tópico de número 3 agora, procedimento jurídico, e nós vamos entrar agora numa fase jurídica muito interessante. Eu queria que você anotasse com o pastor Marciano o significado do homicídio. Sim, pastor? Vamos lá. O homicídio é o maior crime que um ser humano pode cometer. A proibição do assassinato, apesar de constar dos códigos de leis anteriores ao sistema mosaico, já havia sido estabelecido pelo próprio Criador desde o limiar da raça humana. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gênesis capítulo 9, versículo 6. É contra Deus que o homicida está desferindo o seu golpe. Nós acabamos de mencionar isso, né? Ao tirar a vida de alguém. Pois a imagem é a representação de uma única, de uma pessoa ou coisa.
Só complementar o ponto 2 já logo em seguida, para fazer um comentário só, então Sim, acho que fica melhor, né? Sim. Homicídio doloso, números 35, 16 e 21. Aqui são dadas instruções específicas acerca do procedimento jurídico sobre o homicídio doloso. Se alguém ferir de morte seu próximo com instrumento de ferro, versículo 16, com pedra à mão, versículo 17, ou ainda com instrumento de madeira, versículo 17 também, ou por qualquer outra forma, versículos 20 e 21, e a pessoa golpeada morrer, o autor da ação é considerado homicida. O substantivo homicida, hatshet, vem do verbo hatsashi e aparece repetidas vezes aqui. Trata-se do homicídio doloso. Bom, eu vou fazer uma introdução sobre o homicídio com um certo cuidado. O homicídio tratado como o homem em si não se refere ao homem macho, se refere a homem criatura, tá? Ao ser humano. Por isso, no Brasil tem uma modinha ultimamente aí, colocando algumas outras expressões como o femicídio agora, tem uma discussão, e essa discussão vai aparecer de novo aí logo na bem interessante essa discussão, porque inclusive o tribunal já está pesquisando a respeito disso. O Tribunal de Minas já está fazendo levantamentos a respeito do femicídio. As expressões, na verdade, assim, não muda nada, né? As expressões é meio um pouquinho de ignorância jurídica tentar abordar o tema, porque senão daqui a pouco nós vamos começar com o infanticídio já existe, o homicídio, o femicídio, o cachorricídio e um monte de cídio que vai aparecer. Então a expressão é usada de uma forma muito genérica, então por isso. Agora uma observação importante a ser feita, primeiro sobre o significado do homicídio, e aí nós fizemos a menção, né, já aqui referida, sobre a pessoa que mata, que ela está matando uma criatura, que ela está golpeando uma criatura de Deus. No homicídio doloso, o homicídio doloso, aquilo que nós já falamos anteriormente, o que é premeditado, tem algumas questões que precisam ser analisadas aqui, que a gente não pode deixar passar, que é, por exemplo, o aborto e alguns outros casos. Aborto e infanticídio são expressões usadas pela legislação brasileira que, na verdade, são o que a gente chama de homicídio de uma forma especial. Escuta, o especial aqui não é elogio não, viu? O especial aqui é usado só para você entender assim. Quem trata assim é o legislador. O legislador diz, o aborto e o infanticídio são formas especiais de se cometer homicídio, mas significam o mesmo homicídio, é matar alguém. A diferença é que o aborto é o que a gente chama de uma fase ultrauterina. Só vai ocorrer o aborto se for numa fase ultrauterina, que é previsto no artigo 124 a 128 do Código Penal. O infanticídio, logo que eu mencionei a expressão, preciso explicar rapidamente. Artigo 123 do Código Penal trata o que é infanticídio. Numa linguagem popular, é aquela chamada assim, depressão pós-parto que algumas mulheres têm, num estado mais grave. Então essa depressão pós-parto, ela faz com que, em determinados casos mais graves, mais agudos, lógico, não vou entrar na discussão hoje, porque alguns... que é o estado chamado na linguagem técnica, o estado puerperal. Ela tem o filho, ela ama o filho, ela curtiu a gravidez todinha, e depois que o filho nasce, ela mata o filho. Ela mata o filho, isso é chamado infanticídio. Ela mata o filho porque existe uma perda hormonal considerável com essa mulher. E não é porque ela não ame. Aqui em Teoflotano nós tivemos um caso, mais ou menos uns 4 anos atrás, que foi de um estado puerperal um pouco mais grave, de uma mulher. Hoje os médicos são treinados, obviamente, a medicina é muito evoluída, até mesmo os exames hoje, né, que são feitos para evitar o estado puerperal. Mas isso é uma forma de homicídio também. Então a mãe, foi até uma jovem, 20 anos, ela teve um filho, era o primeiro filho, e ela curtia essa gravidez muito. Quando ela ganhou a criança, no primeiro momento que ela pegou a criança, ela tentou matar a criança. As enfermeiras por perto tomaram a criança, já tomaram, e a partir desse momento, ela ficou aproximadamente 30 dias sem se aproximar da criança, porque se ela se aproximasse, ela matava. A criança precisou, nos primeiros 30 dias, ficar afastada dela, e se chorasse, a vontade dela era entrar num quarto, pegar a criança e matar. Tanto que ela teve que ficar afastada e um cuidado muito grande. Mas isso é devido a um estado puerperal. Hoje essa mãe, ela saiu desse estado puerperal, sai dessa chamada depressão pós-parto,
e ela cuida do filho normalmente, com ciúmes de mãe, com tudo que a mãe tem direito de ter. Mas é interessante você pensar, todas elas são formas de homicídio, inclusive o aborto, sem negociação, pela Bíblia, pela palavra de Deus, sem negociação. Então, o que hoje a legislação brasileira, ela autoriza o aborto em algumas questões, né? Se houve um estupro, se a gravidez foi gerada de um estupro, o chamado aborto anencefálico também, só que isso é problemático. Por exemplo, quando o Supremo votou a questão do aborto, a permissividade do aborto anencefálico, que é aquele que não tem a possibilidade, segundo a medicina, não estou falando pela fé a gente sabe que tem, que ele votou pela permissão desse aborto anencefálico. Um dos ministros que votou contra, foi o único ministro que votou contra, ele comentou sobre o chamado aborto eugênico. Ele falou assim, se isso passar, nós abrimos uma porta para o chamado aborto eugênico. O que é o aborto eugênico? É a seleção dos seres. De você falar assim, esse aqui nós vamos permitir o homicídio ou vamos permitir o aborto porque ele é anencefálico. O outro nós vamos permitir, mais tarde, vai abrir uma porteira para discutir, se tem síndrome de Down, esse aqui tem uma doença mais grave. E aí você parte para o aborto chamado eugênico, que nós vamos ter problema geral. Aliás, esse foi o pressuposto de Hitler. Assim, interessante que isso já acontecia na Idade Média, né? Já havia essa seleção de seres na Idade Média. Era muito comum os senhores, né, feudais, com todo o seu poderio, matar as crianças que tinham algum tipo de defeito. Então era muito comum, infelizmente. Então a gente espera, né, que esse período negro da história não volte, né? Verdade. Ainda sobre esse tema, amado, é interessante que quando o homem se utiliza de sua força para tirar a vida de alguém, ele golpeia contra o próprio Deus. Por que disso? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Se somos golpeados, logo Deus está sendo golpeado porque nós o representamos. Para você ter noção, em Gênesis 9, versículo 6, diz o seguinte, olha que interessante. Quem derrama sangue humano por um ser humano, terá o próprio sangue derramado. Pois Deus fez os seres humanos à sua imagem. E ele diz no versículo 7 assim, e vocês sejam férteis, multipliquem-se, encham-se sobre a terra e multipliquem sobre ela. Nós precisamos entender que Deus coloca o ser humano na terra para um ato de humanidade, não é para um ato de carnificina, né? de degladiação. É isso que é interessante. Então, quando eu golpeio alguém, eu não estou golpeando somente aquela pessoa. Se eu golpeio o pastor Marciano, o presbítero Pedro Cristo, eu não estou golpeando ele, mas sim o próprio Deus, representando a pessoa do próprio Deus, porque eles são imagem de Deus, são semelhança de Deus. Um cuidado que deve se ter. É óbvio que nós estamos falando sobre o homicídio como um pecado, o matar como um pecado, e lógico, a revista trata dessa forma e deve ser tratada dessa forma. Só uma coisa, não interpreta o homicídio como um pecado de morte, como um pecado que você não tem perdão. A gente tem que ter esse cuidado, porque a criminologia, que é uma ciência que estuda alguns fatores específicos de um crime, ela explica assim, ela fala basicamente assim, você pode até bater no peito e dizer assim, eu jamais vou cometer um crime patrimonial, porque o crime patrimonial vem muito de princípio. Você foi criado numa família, por exemplo, que seu pai, se você achasse uma coisa, ele fazia você colocar no lugar onde você achou. Isso é questão de princípio. O homicídio é diferente. O homicídio muitas vezes é uma questão de impulso. Por exemplo, um sujeito que nunca teve qualquer ligação com nada, com qualquer tipo de criminalidade, nada. É um pai amoroso, pode ser tudo. Ele nunca pode bater no peito, e aí eu acho muita prepotência, e falar assim, eu jamais vou cometer um homicídio. Vamos pensar numa situação básica? Vamos pensar assim, o pai que pega um estuprador da filha dele no momento do ato. Verdade. Ele vai contar até 10 mesmo? Pode ser cristão. Nessa hora Deus tem que tomar ele pela graça, eu vou te tirar daqui a força agora. Porque senão, o lado humano nesse momento é forte demais. E então, o homicídio, às vezes, ele é tratado por uma forma premeditada, como você falou no início. Só que ele também, muitos casos do homicídio, ele ocorre por impulso. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais até adotou uma campanha chamada Conte Até 10. Porque na hora que você é ofendido, você precisa contar até 10 para você passar a raiva. Tem hora que não dá tempo de contar até 10. Uma pergunta quanto a esse homicídio. Será que não vira um vício, um ciclo vicioso para certas determinadas ocasiões
tipo, essas pessoas que têm essa vontade de matar, que matam mulheres. Psicopatas? Psicopatas, exatamente. Matam mulheres e mais mulheres, ou crianças e mais crianças. Não tem dúvida, eu não tenho sombra de dúvida. Ele pode gerar numa pessoa o que a população chama de serial killer, né? Que se mata por séries, por numeração. Ele gera. Nós temos vários serial killers no Brasil. Um dos mais conhecidos, né? E aí você não tem problema em fazer a citação, até porque é fato notório. O chamado maníaco do parque. As vítimas dele eram todas parecidas, e aí se descobriu depois, mais tarde, que todas as vítimas dele pareciam com uma ex-namorada dele. Uma ex-namorada dele que deu um fora nele. E aí ele começou a matar todas as pessoas que tinham uma mera semelhança. É óbvio que elas se tornam vício, e aí nós entramos com a área espiritual, né? O inimigo se aproveita desse momento que a pessoa cometeu e falou assim, ó, você já cometeu um, agora você tem que isso aí. Agora você está condenado. Perdão, você está condenado, vamos matar os outros. E todos eles foi assim. E é engraçado, criminosos dessa espécie, Pedro, eles justificam ainda o crime deles, muitas vezes. Uma das pessoas que mais matou nesse país, que tem notícia, é um rapaz que está preso em São Paulo até hoje. Só dentro do presídio ele matou 49 pessoas. Só dentro do presídio, um deles foi o pai dele. O pai dele, a primeira momento que ele teve a oportunidade, ele falou que matou o pai dele porque o pai dele matou a mãe dele. E aí eu vi uma entrevista de um jornalista com ele há um pouco tempo, o jornalista perguntou assim para ele, mas e todas as pessoas que você matou? A resposta dele foi uma: eu fiz um favor para a sociedade, eu só matei gente ruim. Ele se sente o justiceiro de Deus. Mas nesse caso aí, ele quer ser praticamente também um profissional, né? É interessante assim que os doutrinadores da área do direito falam que o homicídio é um dos crimes assim que, ou seja, praticamente um delito que a pessoa sempre vai se arrepender se ele não for um profissional. É interessante isso, porque os outros crimes as pessoas não costumam se arrepender, mas o delito de homicídio ela costuma se arrepender, caso não seja profissional. Muito bem, muito obrigado, Cris, muito obrigado, pastor Marciano. Então, amado, note na sua revista aí, esse homicídio doloso, intenção de praticar. Eu vou continuar, já que a Cris estava comentando, vamos falar sobre o homicídio culposo com Cristiane. Sim, Cris. Vamos falar então aqui sobre o homicídio culposo. Era o crime involuntário e acidental, razão pela qual o autor não devia morrer. E a lei estabeleceu o procedimento a ser seguido para livrar o réu da pena de morte. Ele precisava se refugiar numa das cidades de refúgio até provar que o homicídio fora acidental. A outra maneira de escapar das mãos do vingador do sangue era agarrar-se nas pontas do altar. Esses dois recursos equivalem ao habeas corpus concedido atualmente. Sobre esse homicídio culposo, é interessante essa história bíblica, porque eu lembro quando eu estudava sobre essa cidade de refúgio, a gente pode comparar isso também ao Senhor hoje, essa cidade de refúgio, como o nosso Deus, o refúgio nos momentos de angústia, nos momentos que a gente passa de tribulação. Por quê? Era justamente isso. Quando a pessoa cometia um delito, ou seja, o delito de homicídio, só que de forma involuntária, ou seja, por negligência, imprudência, imperícia, ou seja, ele não tinha o ânimo decante, ele não tinha aquela vontade de matar. Só que o seguinte, quem estava ao redor talvez não sabia ali detectar essa vontade. Será que ele teve vontade ou não? Então o que ele deveria fazer? Fugir, imediatamente fugir para essas cidades aqui, até que ele conseguisse provar que realmente ele não teve aquela vontade de matar a pessoa, que ele cometeu o homicídio de forma culposa. Eu queria falar sobre essa cidade de refúgio. Sobre esse homicídio, a pessoa estava cortando lenha, o machado soltava e atingia a outra pessoa, não tinha vontade de matar. Essas cidades de refúgio eram bem fortificadas, muradas, com portas nas extremidades e podiam ser fechadas para impedir a chegada do vingador. Isso aqui é muito interessante. As cidades de refúgio eram de número em seis cidades. Por quê? Elas simbolizavam a pessoa de Jesus Cristo, homem. Essas cidades eram em parte da herança levítica de 48 cidades e, portanto, administrada pelos próprios levitas. Isso é muito interessante. Quais eram essas cidades? Eram Quedes, Golã, Ramote, Siquém, Bezé e Hebron. Amado, eu tenho uma pergunta bem rapidinho para vocês que estão aqui.
essa cidade de refúgio nos arremete aos dias de hoje. Às vezes a pessoa comete um delito que nós vimos e chega na cadeia e ela converte. Essa pergunta, eu sempre tive vontade de fazer essa pergunta, mas eu nunca achei alguém para me responder. Há na lei uma brecha para conversão, para que seja aliviada o que nós chamamos de pena? Pelo fato da conversão, não. A Constituição garante, né, essa assistência, no caso religiosa, a essas áreas, esses ambientes públicos, mas o fato dela se tornar uma cristã, não vai haver nenhum tipo de benefício, ao contrário. Pelo amor de Deus, não cometa nenhum delito, mas se você cometer, não fala que você é cristão no processo criminal, porque isso é terrível. Olha, eu trabalho na área criminal, eu fico envergonhada quando eu vejo um cristão com processo, com todos os indícios de materialidade, ou seja, que ele cometeu esse delito e falando, eu sou cristão. Meu querido, não faça isso. Por quê? Você vai estar envergonhando o nome do Senhor. Não há nenhum benefício você falar que é cristão. Ou melhor, nem fale que é cristão. Porque é comum, infelizmente, chegar no ambiente forense cristãos que não têm um bom testemunho. Então, evite. Evite falar que você é cristão. É um conselho pessoal, mas evite, pelo amor de Jesus. Muito obrigado. Sim, pastor Luciano. Olhando o processo criminal ele é dividido pelo menos em duas partes. Em várias, né? Mas as duas grandes partes são chamadas processo de conhecimento, que é até a condenação, e processo de execução posterior. Preocupado já no momento da execução, não necessariamente nesse primeiro momento, que é até a condenação dele, na sua pergunta, a gente vê a seguinte situação. A execução criminal, que é o momento do sujeito já estar preso, na maioria das vezes de forma definitiva, vamos usar pelo menos assim em regra, de forma definitiva, às vezes eles usam a questão da religiosidade, da fé, para comprovar bom comportamento. Alguns deles usam esses argumentos. Por exemplo, eu estou frequentando cultos, o que demonstram um bom comportamento, para tentar convencer o juiz da execução, por exemplo, para conseguir um benefício de progressão de regime, para conseguir um livramento condicional, que é necessário, todos eles necessário bom comportamento. Conforme foi falado, muitas vezes isso é tratado de forma muito irônica até pelo próprio judiciário, mas o judiciário não vira as costas para isso, regra geral, e não pode, sabe por quê? E a maior prova disso foi o que o Tribunal de Justiça de Minas fez, e muitos tribunais estão fazendo com as chamadas APACs. O que é a APAC? A APAC é uma associação de proteção aos condenados. A APAC, ela recebe presos que estão em todos os regimes. Aqui, muitas cidades grandes têm APACs hoje. Teófilo Otoni tem, Governador Valadares e tal. Um dos princípios da APAC, se você pegar a cartilha da APAC no site do Tribunal de Justiça, um dos princípios é a fé. A prática da fé. Então toda a APAC, ela tem dentro da APAC uma capela. Essa capela recebe as pessoas que são católicos, evangélicos, qualquer um que for a fé do sujeito, ele tem a permissão. E foi um tema meu de mestrado, na minha dissertação de mestrado, eu só trabalhei sobre essa questão da religiosidade e a fé. E um dos momentos que você percebe, vamos dizer assim, que o Estado nesse momento, ele volta para a fé e diz assim, a fé consegue recuperar. O Estado necessita da fé. Tanto que ele necessita que ele institucionalizou. Muito embora a gente tenha a discussão sobre o Estado laico, e aí foi um questionamento que foi feito comigo na questão da banca de mestrado, mas o Estado é laico, como é que você fica? Aí eu falei assim, o Estado é laico, mas não é trouxa, porque ele sabe que ele não recupera. Se ele não recupera dentro dos presídios, uma das formas de se trabalhar hoje nas APACs, óbvio que no sistema penitenciário, regra geral, não consegue fazer isso, mas nas APACs é a questão da fé, é trabalhar a fé. Isso é usado de forma hipócrita por alguns presos, é fato. Mas se nós estamos falando da fé, nós cremos nisso, isso também é usado de forma séria por alguns. Muito obrigado. Mas essa questão da fé é o seguinte, ela é muito, sabe, assim, abstrata. Pessoal, sabe? Ela é muito abstrata. Por exemplo, é interessante, igual o Dr. Marciano falou a respeito, né, desses critérios para utilizar na progressão de regime. Há outros critérios também para se utilizar. E a fé é interessante também, mas tem muita gente, infelizmente, se utilizando, talvez seja a maioria, se escondendo atrás da fé, sem ser um cristão de verdade. Utilizando a má fé. Isso, fazendo de má fé. Agora, se a pessoa for um cristão de verdade,
independentemente do tipo de processo criminal ou civil, ou seja, a área que for, que ela esteja enfrentando, pode ter certeza, se você for um crente verdadeiro, as pessoas que estiverem ao seu redor vão observar isso e vão te valorizar, se for de verdade. Agora não vá para lá achando que só utilizar o nome "sou cristão" dá algum resultado, porque não dá. Eu notei algo de Deus aqui nessa revista, e eu já ouvi até pregações sobre isso, muito interessante, que enquanto a lei só dava livramento para o homicídio culposo para cidades de refúgio, se você analisar, você vai ver que ele tinha ou que tocar no altar ou correr para a cidade de refúgio. A graça, ela vem em abundância e ela cobre tanto o homicídio culposo quanto o homicídio doloso. Isso é a maravilha de Jesus, como diz o pastor Marciano no início. Talvez não se condene, meu amado, se você praticou um delito. Você acha que, não, eu pequei, não tem mais perdão para mim. Amado, a graça superabundou tanto o homicídio culposo quanto o homicídio doloso. Isso nós precisamos lembrar disso, isso é muito interessante. É bom sempre lembrar que, por exemplo, existem pessoas que estão, irmãos que se converteram, que vão estar estudando essa Bíblia, essa lição, que eles participaram de alguma coisa em relação a isso. Que se converteram, efetivamente mudaram de vida, se cumpriram suas penas palavras, mas que estão lendo isso aqui. O perdão alcança, e a graça é linda por causa disso, né? Às vezes abusada por alguns. Beleza. Eu tenho uma pergunta ainda dentro desse tema, homicídio culposo. Um dos mais comuns é em acidentes de trânsito, no trânsito. Como, por exemplo, aconteceu em Belo Horizonte, né, no anel viário, um cidadão que matou várias pessoas. Como é tratado, Cristiano? Esse crime, esse homicídio, como é tratado? Ele é realmente culposo ou tem uma intenção de ser doloso? Olha, na verdade, isso assim é uma discussão muito grande na área jurídica, porque alguns tratam como dolo eventual e outros, né, vai tratar de uma forma diferente. Então, assim, só que os tribunais, eles não têm, assim, firmado entendimento com relação a isso, para falar, não, vai ser homicídio com dolo eventual, a pessoa vai ser levada a júri, entendeu? Não tem, assim, uma coisa certa, não. Infelizmente, nós não temos uma posição jurídica nessa área, não. Mas está caminhando nessa área. Os promotores, do modo geral, fazem a denúncia, né, com dolo eventual, né, homicídio com dolo eventual. Mas não está ainda um entendimento solidificado a respeito disso. Muito bem. Professor, eu quero que você continue anotando a sua revista, a aula está muito boa. Eu vou continuar no tópico de número 4, punição, o sangue de Abel, com o presbítero Pedro. Sim, amado. O termo sangue de Abel, em a voz do sangue, teu irmão clama a mim desde a terra. Está no plural, no hebraico, que segundo a Talmud, antiga literatura religiosa dos judeus, significa sangue de sua descendência, ou seja, todo aquele que destruir uma vida em Israel, a Escritura reputa como se tivesse destruído o mundo inteiro. Tal crime interrompe para sempre a posteridade da vítima. Em Hebreus é dito que o sangue da aspersão de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel. Hebreus 12, 24. Isso porque o sangue de Jesus clama por misericórdia, mas o de Abel por vingança. Olha que interessante. Esse tema foi muito bem escrito e numa hora muito bem elaborada. O que é Talmud, professor? Em hebraico, Talmud, em Sem-Ué, é um livro sagrado dos judeus que contém alguns registros de discussões rabínicas. Eles vinham escrevendo de gerações acerca do que acontecia no seu conteúdo diário. Isso é Talmud. Ela trazia os costumes judaicos, leis, e algumas coisas do Antigo Testamento, também a lei mosaica. Ela explica que quem comete um crime doloso, que é muito interessante, mata toda uma geração. Por quê? Se eu cometi um crime contra Cristiane, eu matei também os filhos da Cristiane que viria. A Talmud, então, coloca na cabeça do judeu essa explicação de que ele não mata somente o ser, mas uma geração que estaria por vir. Enquanto o sangue de Abel clamava por justiça, o sangue de Yeshua clamava por misericórdia.
Isso nos leva a pensar que enquanto a humanidade quer justiça, isso aqui é muito interessante, a humanidade de fato está querendo justiça, querendo justiça, querendo justiça, nós cristãos precisamos aplicar o que nós chamamos de misericórdia. Não é isso, pastor Marciano? Sim, eu achei o escritor muito feliz quando ele citou isso. Essa comparação do sangue de Abel com o sangue de Jesus. Eu achei de uma felicidade tamanha. Talvez um dos pontos mais felizes dele, desse tópico da revista, foi quando ele fala sobre isso. E isso é tão maravilhoso, a gente pensar nisso, nesse sangue de vingança. E aí vou usar uma frase que agora você colocou no final. Uma sociedade que clama por justiça, mas uma sociedade por vingança, melhor dizendo, por justiça não, por vingança, a maioria das vezes, de forma cega. Hoje de manhã eu estava na faculdade lecionando e atualizando algumas coisas sobre isso com alguns alunos e falando assim, o que você percebe hoje, de uma forma geral no judiciário, é que o judiciário ele tem todos os estudiosos, e aí não estou falando simplesmente a questão de aplicador de lei, mas as pessoas que são estudiosos da área estão chegando a uma única conclusão: a vingança pretendida pelos sistemas prisionais brasileiros se mostraram falidos, ponto e acabou. Aquela ideia de vingança, que nós temos que prender a todo custo, de qualquer jeito, não importa se nós colocamos numa cela que tem cabe 30, você coloca 350, isso tem se mostrado cada dia mais falido. E qualquer estado que você tiver no Brasil, qualquer estado, se você for no sistema prisional da sua cidade, 90% deles vão mostrar esse exemplo que eu estou te falando. Inclusive dos estados evoluídos até financeiramente, né? Então esse é o problema. E aí eu fico feliz, porque aí começa os novos sistemas que começam a ser adotados e que começam a ser amados, por exemplo, como a APAC e muitos outros que a gente poderia citar, são os da misericórdia. Uma analogia feita pelo sangue de Jesus. É de você tratar o sujeito e falar assim, eu preciso restaurar. Porque se o sistema prisional não restaura o homicida, ele sai e faz tudo de novo. Verdade. Aí ele é usado por questão de vingança. Eu vou pegar um sujeito, a justiça pega e fala assim, eu vou vingar a morte de fulano. Na mar, beleza. Ele sai e mata 50. Então, enquanto eles não pensarem de forma restaurativa, de forma do sangue de Jesus, como mencionado, nunca vai adiantar nada. E aí é a felicidade, né? Que nós que estamos na igreja, nós estamos acostumados a ver isso, Jesus recuperando isso todos os dias. Nós temos um exemplo claro, né, de Paulo, que matou vários cristãos, perseguiu os cristãos. Por último, ele matou Estevão, o presbítero, né, da igreja primitiva. E foi lavado pelo sangue de Jesus, foi recuperado, foi o maior escritor da Bíblia Sagrada. Se fosse pelo sangue de Abel, eu não teria morrido simplesmente só, né? Ainda bem que foi pelo sangue de Jesus. Mas, professor, vou continuar aqui. O vingador diz assim: a lei dava o direito ao vingador de sangue, que em hebraico significa goel, redentor, remidor, vingador, de matar o assassino onde quer que o encontrasse. Vingar o sangue era, no Oriente Médio, uma questão de honra da família. Era uma grande desonra para a família não vingar o assassinato de um ente querido. Isso é mantido ainda hoje nessa parte do mundo. Porém, o Senhor Jesus mandou substituir a vingança pelo perdão. Mateus 5, 38, versículo 41, alguns senhores abram para mim. Olha, o vingador, ele trazia de volta a honra da família. Isso é muito interessante. Tipificando hoje o que a humanidade quer, como diz o pastor Marciano, nós chamamos de justiça cega. Na realidade, isso não é nem justiça, né? Nós podemos dizer. Elas querem fazer justiça com a própria mão, com as próprias mãos. Jesus nos manda substituir, isso aqui é muito interessante, professor, a vingança pelo perdão. Mateus 5, 38 a 41, alguém achou? É difícil. Sim, Cristiano, é difícil. Sim, Cris. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dar a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu inimigo, amarás o teu próximo, e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo,
Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amado professor, eu sei que isso é muito difícil, mas nós precisamos orar para que isso aconteça na nossa vida todos os dias. É muito complicado, mas eu sei que nós devemos orar. Eu vou continuar, a aula está muito gostosa, não tenho que correr por causa do tempo. A expiação pela vida com o pastor Marciano. Sim, amado. O crime de assassinato podia ser expiado por uma das duas maneiras estabelecidas na legislação mosaica. A primeira, no caso do homicídio doloso, em que uma vida é expiada por outra, números 35 e 31. O assassino deve ser morto, ou seja, era vida por vida, Êxodo 21 e 31. A segunda diz respeito ao homicídio culposo, a busca de proteção em uma das cidades de refúgio. A expiação, nesse caso, é a morte do sacerdote da cidade, números 35, 25. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui é muito interessante. Hoje, como eu disse aqui, já não existe diferença para Deus entre o homicídio culposo e o homicídio doloso. Ele te convida, coloque na sua sala para que seu aluno entenda. Ele te convida a refletir sobre todos os atos que você fez no passado e te chama para a cidade de refúgio. Onde é essa cidade de refúgio? A própria casa de Deus, que nós falamos aqui, igreja. Onde continuamente você não terá só a proteção dos sacerdotes, dos pastores, mas a proteção do próprio Deus. Isso aqui, amado, é de tamanha importância para a sua sala. Não tem só a proteção dos pastores e dos irmãos, mas ele tem a proteção do próprio Deus. Isso é muito importante você frisar na sua sala. Não sei o que você cometeu, não sei se seu passado está te condenando, como nós falamos aqui. Amado, Deus te libertou de tudo isso. Eis que faço nova todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Não é isso, pastor? E Jesus foi sábio demais. As formas, as atitudes de Jesus, as citações dele sempre eram muito profundas. Uma das citações que ele fala é isso: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus não faz referência necessariamente só à lei mosaica. Jesus faz referência ao Código de Hammurabi. Nós citamos aqui no início da aula hoje. Verdade. É porque era a chamada lei de Talião, ou seja, a lei do olho por olho, dente por dente. Isso era expresso na lei de Talião. E foi uma das leis mais famosas da época, e ela é anterior. E quando ele faz a referência, ouviste o que foi dito, ele menciona sobre isso. Esse sentimento de sangue na boca, que, por exemplo, hoje se você assiste um jornal hoje, você só tem sangue, mais nada. Grande maioria das vezes. Antigamente você falava assim, eu tenho televisão para assistir jornal. Ultimamente nesse jornal você sai mais triste quando termina de assistir o jornal. Mas Jesus tratou isso de forma muito sábia. Né? A vingança, o elemento da vingança desnecessário, o elemento da restauração, que infelizmente muitos dos nossos cristãos têm perdido isso. Eles perderam completamente esse sentimento de Cristo, de falar de recuperação, mas sim numa necessidade desenfreada e sem qualquer pensamento cristão, sem qualquer embasamento cristão sobre a necessidade de vingança. Eu quero deixar bem claro, professor, e eu sempre falo sobre isso, não entre na modinha da humanidade. A modinha da humanidade, que faça justiça com as suas próprias mãos. Amado, você é cristão, expõe isso para a sua sala, professor. O que Deus quer então com o sexto mandamento? Eu vou encerrar aqui agora. Olha que interessante, eu coloquei aqui. Nos mandar amar e respeitar a vida humana desde o princípio da criação. Desde que nós estamos no ventre e até o término natural na velhice. É isso que ele quer. Porque a pessoa humana foi amada por Deus desde o ventre, por tê-lo feito, porque ele fez com a própria mão a sua imagem e semelhança. Professor, eu vou despedir de você com um forte abraço, lembrando que na próxima aula nós estaremos no acampamento. Vai ser um prazer gravar com os jovens todos reunidos, para que você tenha a noção de como funciona a sala de aula. Eu quero agradecer a todos que estão conosco. Foi um prazer estar aqui com o pastor Marciano, com o Pedro, com o Cristiano. Que Deus possa continuar vos abençoando, derramando graça sobre as suas vidas. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A você, professor, que Deus te abençoe, te dê graça, te dê unção. Ao Eli, por estar em tamanha dedicação. Ao Júnior, que está aqui conosco também. Que Deus possa abençoar. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão assistindo de longe, de outros países, de outras cidades. Que Deus possa te abençoar, meu amado. Quero mandar um forte abraço ao professor, ao juiz Caramuru. Amado, que Deus possa te abençoar. Muito obrigado por tudo que você tem feito.
pelas lições, a enviar os links, a Janice Santos, que Deus possa te abençoar. Eu vou ficar por aqui, deixando a paz do Senhor a todos vocês e as considerações finais dos meus convidados. Cristiane, fica à vontade. Sim. Obrigado pela sua companhia, no estudo dessa lição. Eu queria deixar uma palavra para você. Talvez você foi vítima, de alguém você perdeu alguém na sua família vítima de homicídio, ou talvez também você tenha cometido, eu não sei, mas Deus sabe, ou talvez também tenha sido vítima de um homicídio espiritual, não sei. Mas eu queria deixar para você a seguinte mensagem. É uma tempestade pela qual você está passando na sua vida. Mas não se esqueça que o Deus que controla a tempestade é o seu Deus. Então, assim, não se culpe, não busque vingança, não busque rancor nem ódio. Entregue para o Senhor, deixe Ele curar as suas feridas, porque Ele é o Deus que tudo pode. E eu tenho certeza que a sua vida será muito mais abençoada e Ele pode te dar um novo começo, muito melhor do que você tem vivido até aqui. Então, boa noite. Fique na paz do Senhor. Presbítero Pedro. Amém. Eu comentava a respeito do decálogo ontem, Elias, que Deus deu para o homem, para o povo de Israel, os 10 mandamentos. E desses 10 mandamentos, Jesus veio e resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Amar e amar. E desses 2 mandamentos, Jesus resume em um: eu mesmo sou o mandamento, eu sou o amor. Então que Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus. Pastor Marciano. Bom, agradecer primeiramente a Deus, a Elias pelo convite, todos os irmãos que estão aqui, e parabenizar pelo projeto, que tem sido abençoador. Parabenizar todos os irmãos que têm divulgado o trabalho. Deus abençoe grandemente vocês, e se precisar, estamos sempre à disposição. Fique aí o nosso e-mail aqui embaixo, que ele vai colocar, e para todos vocês que talvez tiverem alguma dúvida ou quiserem algum auxílio ainda em relação, talvez um pouco mais técnica, sobre o tema, que óbvio não dá tempo de se esgotar, aqui estamos à disposição. Amém, amado. Quero agradecer aos diretores, aos pastores, ao pastor Valdivino, presidente da Assembleia de Deus, ao pastor Pinheiro, vice-presidente, por tudo que tem feito pela Escola Bíblica, pela EDP em Foco. Que Deus possa abençoar e continuar derramando graça sobre essa igreja. Professor, que Deus te abençoe. Que essa aula seja uma aula abençoada, como tem sido sempre na sua vida. Paz seja contigo em nome de Jesus. Amém.